Antes de mais nada, quero parabenizar a condução de Vossa Excelência dessa sabatina. Sobre a sua presidência, temos batido os recordes em sabatina. Então, eu acho que o cansaço consome cada um de nós, especialmente dos senhores que estão aí na mesa, porque eu já entrei, já saí, já fui a alguns ministérios, já voltei e vocês estão aí permanentemente. Mas parabéns, presidente, pela condução, pela forma democrática como o senhor tem conduzindo. Estamos quase próximo do recorde de sabatina, que foi de 12 horas e 40 minutos a sabatina do ministro Fachin. Mas eu acho que esse recorde o senhor não vai bater, não, doutor Janot. Está próximo, muito próximo. Não está muito Mas, não. procurador, doutor Rodrigo Janot, entenda que, embora o cansaço tome conta, especialmente de vocês, mas isso é extremamente salutar. Não só para casa, não só para nós, parlamentares, não só para o Ministério Público, mas, sobretudo, para o povo brasileiro. Isso é engrandecedor. Isso mostra que o país está tomando outro rumo diante da crise, ou do melhor, das crises que estamos vivendo. O país não vive apenas uma crise econômica, não vive apenas uma crise fiscal. Na minha opinião, é pior do que tudo isso. É uma crise ética, é uma crise moral, sobretudo no zelo, no cuidado, na condução, na responsabilidade da coisa pública. E o senhor sabe do carinho, do respeito que nós temos pela instituição Ministério Público. Muito se deve, nos últimos anos, à evolução democrática desse país, à instituição Ministério Público. É verdade que ela não está perfeita, não está acabada, mas sei que muitos de vocês, batalhadores, determinados, sonhadores, esperançosos, procuram no dia a dia, no cumprimento da missão, tornar isso perfeito. Então, nós, brasileiros, devemos muito à instituição. E as correções, com certeza, elas virão com todo esse aprendizado. O povo brasileiro está sofrendo muito, mas haveremos de sair dessas crises muito mais fortalecido, muito mais aprendido com tudo isso, de que o voto é um instrumento de justiça, de transformação social. Esse país tem jeito. O jeito quem dá somos nós, com as nossas escolhas, sobretudo aqueles que são responsáveis por conduzir esse país. Como vivemos numa democracia, a responsabilidade sobre cada um de nós, realmente, na nossa escolha. Procurarei ser breve nas minhas perguntas, serão apenas duas. Uma delas, praticamente, o senhor já respondeu, mas queria apenas algum detalhamento. Diante de tudo isso, diante de toda essa luta que o MP tem tido aí no dia a dia, os instrumentos investigatórios, processuais, atualmente existentes, são suficientes? A eficácia, a atuação do MP? O senhor já falou aqui que, passado alguns dias próximos aí, nos dará sugestões. O senhor pode, de alguma maneira, adiantar algumas dessas sugestões para que possamos realmente dar mais instrumentos, realmente, para que não só o Ministério Público, mas todas as instituições que cuidam, que são responsáveis pelo zelo, pela condução, pela proteção da coisa pública, realmente funcione melhor? Essa é a minha primeira pergunta. O senhor já respondeu, dizendo que nos apresentará algumas sugestões, só estou apenas cutucando e perguntando, você já pode adiantar alguma coisa nesse sentido? A outra pergunta, para ser breve, procurador. Alguns estados vivem não apenas uma crise econômica, não apenas uma crise fiscal. Alguns estados, como o meu e o do senador Lazier aqui, vivem duas crises. A crise federal e a crise estadual. Esses estados estão quebrados, estão falidos. Tudo isso, muitas e muitas vezes, pela falta de cuidado, de zelo, mais uma vez, da responsabilidade com a coisa pública. Então, pergunto
Alguns desses estados têm buscado, de forma muito fácil, instrumentos como os depósitos judiciais. Não apenas os depósitos como que foi aprovado aqui recentemente, através da Lei Complementar 151, onde os estados e o Distrito Federal, os municípios sejam parte. Pior do que isso, muito pior do que isso. O depósito judicial feito por qualquer cidadão, pobre ou rico, mas para que ele tivesse o seu direito julgado, garantido, ele teve que depositar ali. E os estados, numa forma muito fácil de resolver sua questão econômica, têm ido buscar do cidadão esse dinheiro aí, e sabe-se lá como que vai pagar. A Justiça, entendo que o Poder Judiciário, ele é o fiel cuidador desses depósitos judiciais. Como é que o senhor entende essa questão? Porque não é apenas aquelas questões onde os estados, o Distrito Federal e os municípios sejam parte, não. É pior do que isso, é muito mais amplo. É onde qualquer cidadão tem ali o seu pouco recurso, seu dinheiro ali depositado, confiou na Justiça e espera que, ao ser julgado o seu direito, se ele dado o seu direito, ele possa reaver de volta aquele recurso que ele confiou na Justiça. Estados têm ido buscar isso de forma muito fácil e para sair dessa crise econômica. Um deles é o meu estado, que é o estado de Sergipe. Embora que contra a vontade do Poder Judiciário local, contra a vontade dos magistrados, mas realmente o Executivo tem ido buscar lá realmente para contemplar, para satisfazer os buracos financeiros e fiscais e cobrir ali só por alguns dias. Então, eu pergunto se essa moda pegar, se essa moda se espalhar, isso não é preocupante para todos nós, para a nossa justiça? O Ministério Público não tem que ter aí uma participação, uma opinião, uma defesa dessas questões, porque é uma defesa coletiva. Encerro aqui, mais uma vez, rogo para que o senhor mantenha aquilo que eu disse ao senhor há 2 anos atrás. O senhor tem, entre tantos outros desafios, um que é muito simples, que é o desafio do diálogo, que é o desafio de conversar com as instituições, seja lá com quem for. Se as mazelas existem, mas não pode abrir nunca mão do diálogo com essa casa, com outras instituições, para que um dia aquele princípio que está lá na nossa Constituição, que eu aprendi com os senhores, que é o princípio maior da nossa Constituição, o princípio da dignidade da pessoa humana, seja verdadeiramente concretizado e chegue a todos os nossos lares, sobretudo daqueles mais necessitados do nosso país e os mais frágeis. Com a palavra o procurador Janot. Senador Eduardo Amorim, eu devo dizer que nós estamos aqui apostos na bancada, mas que, por outro lado, o nível de adrenalina aqui é muito maior que o dos senhores, então a gente nem vê o tempo passar, né? Depois que a adrenalina abaixar, a gente vai... Eu percebi isso, doutor Janot, pelo semblante, como médico dá para perceber. No que se refere às medidas legislativas para aprimorar o combate à corrupção, o que eu disse é que já existe aqui no Congresso 10 medidas propostas pelo Ministério Público Federal, que elas são tópicas por assunto e, na verdade, se desdobram em 22 ou 23 projetos de lei, todos eles voltados para a melhoria da investigação nos casos de corrupção. Lembraria aqui também algumas iniciativas em curso na casa, quer dizer, tornar a perícia policial independente, né, a questão do ciclo completo da polícia. Então, já existe aqui também algumas iniciativas que podem contribuir para o aperfeiçoamento das investigações. E no que se refere à possibilidade do alcance dos estados nos depósitos judiciais privados, não os públicos, eu devo dizer ao senhor que já ajuizei ação direta de constitucionalidade de legislação do Rio de Janeiro, Paraná, Paraíba e Minas Gerais, todos com pedido de cautelar.
Eu não sei se a Sergipe já tem o projeto de lei, a lei aprovado. Pediria que o senhor nos encaminhasse que, em seguida, juízo também. Foi aprovado. Se o senhor puder me encaminhar já a lei aprovada, e eu já ajuizo a ADI, como fiz com Rio de Janeiro, Paraná, Paraíba e Minas Gerais.